Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 49. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 49. Hoje a leitura vai ser curtinha. Primeira Samuel, capítulo 14, versículo 49, que diz: Saul tinha 3 filhos homens, Jonatã, Ives e Malquissua. A sua filha mais velha chamava-se Merabe e a sua filha mais nova, Mical. Repita comigo esta noite: a sua filha mais velha se chamava Merabe e a mais nova se chamava Mical. Querido Deus, queremos apresentar a Tua palavra nesta noite. Queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor possa estar operando. Pai, que o Senhor possa continuar manifestando a Tua glória, Senhor. Que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o Senhor fale, ó Pai, aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Fala conosco, Senhor. Repreenda toda investida do inimigo, meu Pai. Toda ação armada pelo inimigo para atrapalhar a Tua palavra, Senhor, para tirar a nossa concentração, para fazer com que a gente não receba da Tua parte nesta noite. Desde já, nós queremos dar uma ordem ao mundo espiritual, que toda ação maligna venha ser recuada agora, e a Tua presença, que a Tua glória resplandeça e cresça no nosso meio. Você pode sentar aplaudindo o nome do Senhor. Vou convidar você a aplaudir mais uma vez, porque o nosso Deus merece o nosso melhor. Estamos diante de um texto simples. O texto que acabamos de ler, 1 Samuel, capítulo 14, versículo 49, é um texto simples. O nome de um rei e o nome dos seus filhos. Para a monarquia, isso é de fato importante, porque há uma expectativa de que os filhos dos reis sejam seus sucessores, que os filhos dos reis sejam próximos a reinar. Israel, aqui nesse contexto, está experimentando pela primeira vez a monarquia. É a primeira vez que alguém reina sobre Israel. Antes Israel era governado por Deus. Era um governo teocrático. Deus era o governador do seu povo. Deus quem governava Israel. Porém o povo começa a observar que as nações circunvizinhas têm rei. Então começa a se levantar o questionamento, e eles começam a pedir um rei a Deus. Deus queria ser o governador da nação de Israel, mas o povo começa a levantar o questionamento, dizer: dai-nos um rei, nós queremos um rei. E o escolhido é Saul. Repita comigo esta noite: o escolhido é Saul. Entenda, a decisão de ter um rei é do povo, mas a escolha do rei é de Deus. Então Saul está reinando sobre Israel. Ele tem sua família, tem seus filhos e tem as suas 2 filhas, Merabe e Mical. No capítulo 14 nós temos a informação sobre os filhos de Saul. E no capítulo 15 nós já vemos relatado a rebelião de Saul, a desobediência de Saul contra Deus. A partir do capítulo 15, Saul começa a encontrar um caminho sem volta para desobediência para Deus. Não encontra o caminho de volta para obedecer a Deus, para seguir a Deus, porque ele não busca. No capítulo 15, Saul começa a colecionar desonra. No capítulo 15, Saul começa a colecionar desobediência. Ao ponto de Deus ter que falar com Samuel e dizer: até
quando, Samuel, você vai ter dó de Saul se eu já o rejeitei? E aqui eu vejo algo importante a respeito de uma liderança que segue a orientação de Deus. Uma liderança espiritual que tem temor, que tem amor, que tem paixão. Que só desiste depois que Deus tem desistido. É por isso que eu, como esposa de pastor, como líder na IBR, algumas lideranças aqui vão me entender. Como é difícil a gente desistir de alguém. É um temor, é um amor que Deus gera no coração, que a gente não quer desistir. Mas o líder tem que andar em insistência junto com Deus. Não adianta o líder estar com a mão depois que Deus já tem tirado. Não adianta o líder estar tentando, discipulando, confrontando, quando Deus chega e diz: tira a sua mão, porque eu já tirei a minha. E é isso que acontece. Deus diz: para de insistir, Saul. Para de insistir, Samuel. Eu já não estou com Saul. Eu já o rejeitei. E debaixo de uma ordem, Saul sai e vai ungir o próximo sucessor do trono. Saul tem seus filhos. E de forma legal, quem era para ser o sucessor eram os filhos de Saul. Deus está mandando Samuel e ungir um sucessor, tendo Saul um sucessor legal vivo, porque Deus, ele é ordeiro, ele pratica a ordem, mas ele não é controlado por ordem humana. Deus é aquele que é legislador, que não se sujeita à lei de ninguém. Você não pode colocar Deus dentro de uma caixinha e querer que ele se sujeite ao seu modo, ao seu conhecimento, ao seu pensamento e à sua visão. Ei, ele é aquele que pega rei, tira rei, fecha a porta, dá as costas, e quem não concorda fica por isso mesmo, porque a última palavra é dele. O mundo está sobre o seu controle. A última palavra vem de Deus. E ai daquele que contender contra Deus. A última palavra vem dele. Não adianta você insistir. Não adianta você querer. Não adianta você continuar insistindo quando Deus já tirou a mão. A última ordem vem dele. E Saul, o contexto que nós encontramos agora é de um rei governando sem Deus. O texto em que Israel está vivendo agora é de um povo sendo guiado por uma liderança que não tem Deus. Mas ei, Deus não deixa o seu povo sofrer por causa de falhas humanas. Enquanto tem Saul desobediente, Saul que não é mais temente, Saul que não quer nada com Deus, no secreto está sendo gerado um pastor de ovelhas. É no secreto, um pequeno pastor de ovelhas está sendo gerado com Deus. Enquanto no trono tem um sem Deus, no campo tem um pastor pequeno, rejeitado, que ninguém dava nada, sendo gerado no secreto, para ser levantada como um grande líder da nação de Israel. E um gigante se levanta contra o povo de Deus, afrontoso. O texto fala que durante 2 vezes ao dia, Golias vinha confrontar o exército dizendo: dai-me um homem, dai-me um homem, dai-me um homem. Durante 40 dias ele se apresentava oprimindo Israel no campo de batalha. E aqui eu vejo uma liderança desviada, que é provocada
por 40 dias e não reage. Não reage por quê? Porque perdeu a santidade. Quando o homem perde a santidade, ele perde também a autoridade. Não tem como Saul guerrear contra Golias. Não tem como Saul sair em defesa do seu povo, se Saul já não está mais com a presença. Porque nunca é pela nossa força, pela nossa capacidade, pelo quanto a gente é capaz, pelo quanto a gente pode, é tudo sobre ele. Saul era um homem alto, Saul era um bom guerreiro, mas depois que perdeu a presença de Deus, ficou medroso, não conseguiu enfrentar Golias, porque o que faz diferença na tua vida é a presença dele. O que faz você cantar diferente é a presença dele. O que faz você pregar diferente é a presença dele. Não é por você, não é pela sua capacidade, não é o por quanto você é bom, o quanto você pode, não é pelos seus status, é por ele. Quem deveria ir? Saul, líder de Israel. Golias, do ombro para cima, se sobressaía sobre todos os homens do exército de Israel. Mas ele não é um gigante como a gente ensina para as crianças. Aquele gigante alto, tamanho desse prédio, enorme, grandão, não. Saul, ele tem por altura menos de 3 metros. O texto fala que ele tem 2 metros e 92 centímetros. Sabe? E Saul era um dos homens mais altos do povo de Deus. Então, Saul perde a coragem, porque perdeu a unção. E perdeu a unção, porque perdeu a santidade. E Golias está lá. Dai-me um homem. E eu imagino Deus falando. O gigante confrontando o povo de Deus 2 vezes ao dia, dizendo: dai-me um homem, dai-me um homem. E eu imagino Deus olhando do céu e dizendo: você quer um homem, mas eu, para mostrar que sou com meu povo, eu vou mandar um menino, e esse menino vai acabar com você, porque ele tem a presença do Espírito Santo. O homem não tem mais a presença. A autoridade que era para ter a presença não tem mais. Mas Deus está levantando um menino cheio da unção. E o pai de Davi Jessé chega para ele e diz: olha, faz muito tempo que seus irmãos estão no campo de batalha. Vai lá, leva alguns alimentos para ele e traz uma prova viva se eles estão bem vivos. Davi já tinha recebido a unção para ser rei. E o pai de Davi está chamando ele para ser um merendeiro, para ser um menino de recado, para ser um menino que vai levar, observar, depois voltar com informação. A gente está falando de alguém que tem unção para ser rei. Se você tiver que explicar quem é Davi para alguém, a maneira mais fácil de você falar vai ser: olha, Davi, aquele que venceu o gigante Golias. A Bíblia, ela traz um monte de informação sobre Davi. Nós temos na Bíblia um monte de relato sobre a vida de Davi. Porém, o relato que a gente mais lembra, o relato mais marcante sobre Davi, é ele ter vencido o gigante Golias. Esse foi o ápice do seu ministério, o início do seu ministério. Mas sabe quando as coisas aconteceram na vida de Davi? Sabe quando as coisas marcou a vida de Davi? Quando ele aceitou, tendo unção de rei, pegar alimentos, colocar na costa e ir para o campo de batalha, entregar lanche. Quem está disposto a fazer o que ninguém quer fazer, Deus vai colocar no lugar de honra que ninguém antes experimentou.
Mas para isso tem que estar disposto. Mas para isso tem que se submeter à autoridade. Tem que estar debaixo de obediência. O céu não responde do jeito que a gente espera. Você pede honra, ele responde serviço. Você pede destaque, o céu responde trabalho. Você pede reconhecimento, ele responde cooperação. Você pergunta: Deus, cadê as promessas que ainda não se cumpriram? E Deus está dizendo: eu já estou cumprindo. Eu não começo no trono, eu começo no pasto. Eu passo na guerra e depois eu chego lá. São etapas. Etapas, e nós temos que aprender a passar por essas etapas. Fale para a pessoa que está do seu lado: comece a servir. Mais uma vez, que dessa vez foi fraco e você é profeta, então fale com autoridade para o irmão que está do teu lado: comece a servir, para adiantar o processo. Aí você fica dizendo: o meu ministério está atrasado. Está atrasado por quê? Porque o pastor não me nota. O meu ministério está atrasado. Está atrasado por quê? Porque o pastor não me coloca em serviço. O meu ministério está atrasado. Está atrasado por quê? Porque o pastor não me dá oportunidade. O meu ministério está atrasado. Está atrasado por quê? Porque o pastor ainda não me consagrou. Ei, entenda, você está sendo, o seu ministério está sendo gerado no secreto. Começa a servir. É servindo que o teu ministério vai sendo moldado. Porque Deus não quer levantar mais Saúls. Deus deseja encontrar no meio do povo dele Davi, disposto a abrir mão do reinado, disposto a abrir mão das riquezas, mas não quer abrir mão da presença dele. Saul disse para Deus: olha, tira reinado, tira mulher, tira palácio, tira tudo, só não se aparta de mim a tua presença. Deus não quer Saul orgulhoso, Saul desobediente. Deus quer Davi com o coração moldado para amar e obedecer a ele. E Davi foi lá levar lanches e saber como os irmãos estavam. Davi sabia que ele tinha unção de rei. Os irmãos de Davi sabia que ele tinha unção de rei. O pai de Davi sabia que ele tinha unção de rei. Samuel sabia que Davi tinha unção de rei, mas o inferno também sabia que Davi tinha unção de rei. Então ele abre para confrontar, para humilhar, para criticar e para querer menosprezar Davi. Ei, não se preocupa com as afrontas, não se preocupa com as humilhações, não se preocupa com a desonra. Você sabe do seu chamado, você sabe do que Deus te chamou, do que Deus falou para você. Então só cumpre, só obedece, só faz aquilo que Deus mandou, sem se importar com a opinião de ninguém. Lá vem Eliabe, na carne, atribulado, oprimido, dizendo: cadê as ovelhas? Vai cuidar dela. Você já está querendo aqui saber das coisas, seu intrometido. Eliabe com medo de quem tem unção. Eliabe, no fundo, está com medo de passar vergonha perto daquele que foi chamado e escolhido por Deus. No Antigo Testamento, eles têm uma descrença a respeito do diabo. Eles não compreendem de fato a existência do diabo. Eles acreditam em anjos enviados da parte de Deus para perturbar alguém, para castigar alguém. Então, na concepção deles, o mundo espiritual ainda é confuso, ainda é nebuloso. Eles
eles não entendem, não compreendem direito. Isso só vai se esclarecer a partir do ministério de Jesus, que Jesus começa a revelar as verdadeiras obras do diabo. É por isso que o povo fica apavorado. Estava aí esse tempo todo e ninguém sabia. Pois é, para isso se manifestou o Filho do Homem, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. É Eliabe dizendo: você deixou as ovelhas sozinha. Mal sabia ele que Davi estava debaixo de uma ordem. E quando você está debaixo de uma ordem, debaixo de um chamado, os seus não ficam desprotegidos. Enquanto você está aqui adorando o nome de Deus, a tua casa não está sozinha, a tua família não está sozinha. O guarda está lá, os anjos estão lá protegendo e cuidando dos teus. Deus é aquele que enquanto a gente faz a obra, enquanto a gente faz aquilo que Ele nos chamou, Ele cuida. Deus está cuidando dos seus. Davi, depois de ouvir a voz de Eliabe, ele completamente ignora. Ele sabe que as ovelhas não estão sozinhas. Ele sabe que quem o chamou se responsabiliza. Então Davi sai de perto, encosta em outro guarda e ele começa a fazer uma pergunta: ei, o que o rei dará ao homem que matar esse filisteu? E o homem responde, um dos guardas responde e diz: olha, o rei fará esse homem enriquecer. O rei lhe dará riquezas, ficará livre a casa do seu pai de impostos, e ele lhe dará a sua filha. Repita comigo esta noite: ele lhe dará a sua filha. Quando alguém repete a Davi o que Saul faria, e capítulos depois Davi escuta isso da boca de Saul, ele é levado até Saul, escuta isso da boca de Saul, e Saul começa a questionar. Ele diz: então eu vou guerrear contra esse filisteu, eu vou guerrear contra esse homem que tem apavorado e confrontado o povo de Deus. E Saul diz: mas você é menino, Golias é guerreiro experiente, Golias é guerreiro há muito tempo, você é só um rapaz. Mal sabia Saul que esse menino, que para humano, para os olhos humanos, para os olhos carnais, era inexperiente, não seria a escolha de ninguém, ninguém apostaria nada. Esse menino gerou um testemunho no secreto: ei Davi, ei Saul, o teu servo já venceu o leão. Ei Saul, o teu servo já venceu o urso. Não é de agora que o teu servo luta, não é de agora que o teu servo aparece, não é de agora. O teu servo tem uma vida no secreto. Você entende? Porque Deus não pode iniciar o teu ministério em destaque. Você entende? Porque Deus não pode iniciar o teu ministério fazendo tudo, cumprindo tudo. Antes você tem que ter um preparo no secreto. Antes de lutar com Golias, Davi enfrentou o urso, Davi enfrentou o leão, e Deus derramou autoridade sobre ele. Era a experiência que Davi precisava para vencer Golias. Davi está dizendo: Saul, eu sou teu servo. Mesmo Saul tendo desobedecido a autoridade de Deus, Davi poderia não respeitar a autoridade de Saul, mas ele entende: Saul cometeu o erro de não obedecer à autoridade de Deus e à autoridade do profeta, mas porque ele errou, não é obrigado eu errar também. Saul sabia que Davi era diferente dos demais. Ele sabia que Deus o colocaria no lugar de Saul,
urso, teu servo venceu o leão, e assim será com esse incircunciso que tem afrontado o povo de Deus. Saul está rejeitado, mas o povo continua sendo de Deus, e Deus levanta Davi. E Davi vence Golias. O pai disse: olha, traga uma prova para mostrar que os seus irmãos estão vivos. E ao vencer Golias, Davi corta a cabeça dele, porque prova maior não existiria para mostrar ao pai que ele cuidou dos seus irmãos. Por mais que Davi fosse humilde, Davi ele tem uma expectativa. Davi venceu Golias, tudo bem, para livrar o povo de Deus que estava sofrendo. Venceu Golias não pela capacidade dele, mas porque Deus estava com ele. Mas havia uma expectativa aqui. Qual era a expectativa? Saul havia prometido para aquelas pessoas que vencessem, que conseguissem matar o gigante Golias, de que ele faria esse homem rico, de que a casa do seu pai estaria isenta de impostos e que ele lhe daria a mão de uma das suas filhas. Por mais que algumas vezes Davi tenha pontuado: quem sou eu para casar com uma filha do rei? O rei tinha dado uma palavra, e essa palavra gerou expectativas. Só que depois que Davi vence o gigante, Davi se torna um homem do exército de Saul. Saul começa a enfrentar problemas. Que problemas é esse que Saul enfrenta? Ele começa o povo começa a falar sobre Davi. Davi ganha destaque e o povo começa a cantar: olha, Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. E Saul, orgulhoso do jeito que era, não gostou do destaque de Davi. Saul tinha prometido a Merabe, sua filha mais velha, a Davi. Mas Merabe acaba casando com Adriel. E Davi fica num canto, sem noiva. Só que Deus, nesse momento, está fazendo um apontamento messiânico. João, capítulo 11, versículo 12. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos os quanto recebeu-lhe, deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus. Levanta a tua mão o mais alto que tu conseguir e diz: Mical está aqui. Merabe é a mais velha, Merabe é a primeira, Merabe é a escolhida, Merabe é a prometida. Mas como Merabe não quis, Mical se levantou. Como Merabe não quis, Mical se levantou. É Deus dizendo: se disponha a trabalhar. A seara é grande, poucos são os trabalhadores, e Deus te chama nesta noite. Seja Mical, esteja disponível quando Merabe não estiver. Merabe é a lei que ficou doente. Merabe é o sacrifício que não foi aperfeiçoado. Merabe é a prova do tempo que envelhece, que caduca, que não se renova. Mical, nesse contexto, é menina, é jovem, não está na vez, a vez é de Merabe. Mas porque Merabe não quis, ela agarrou a oportunidade. E Saul fica sabendo de uma coisa. Saul descobre, chegam para Saul e falam: olha, Saul, sabe a tua filha Mical? Ela ama Davi. Davi, nesse contexto, já é um soldado de destaque. Saul ganha todas as batalhas. Saul já tem gente que o ama. Saul, nesse contexto, Davi. Davi, nesse contexto, é um bom soldado. Davi, nesse contexto, é alguém que tem destaque.
Davi, nesse contexto, é alguém que já tem gente aplaudindo a ele, amando a ele. E o coração de Saul começa a odiar Davi. Então Saul bola um plano. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 25. Eu não desejo para você ter a minha filha qualquer dote. Olha, eu desejo 100 prepúcios dos filisteus para se vingar dos meus inimigos. Saul está dizendo: olha, Davi, eu desejo 100 órgãos genitais do exército inimigo. Esse é o dote para você casar com a minha filha. Saul, o texto relata, propôs isso porque queria ele que Davi morresse pela mão dos filisteus. Saul pensou que Davi iria morrer, mas Davi não vai. Judeus não mataram Jesus, romanos não mataram Jesus, gentios não mataram Jesus. João capítulo 10, versículo 18 diz: ninguém tira a minha vida de mim, pois eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dar e tenho o direito de receber. Ei, é Deus dizendo: eu sou aquele que dá a vida porque eu quero, mas depois eu tomo porque eu quero também. Jesus está dizendo: eu vou morrer e já volto. O amado está disposto a se sacrificar pela amada. O amado está disposto a lutar pela amada. Mesmo Mical sendo pequena, mesmo Mical sendo Francina, mesmo Mical sendo a mais nova, mesmo Mical sendo a que não era escolhida, mesmo não sendo a vez de Mical, o amado está disposto a lutar por ela. Entenda, você não era para ser o escolhido, você não estava na vez, mas porque Deus o amou tanto que ele se sacrificou por amor de você. O amado olha para Mical e disse: eu vou lutar por ela, eu vou guerrear por ela e eu vou me arriscar por ela. E o versículo 27 fala que Davi, Saul mandou ele matar 100, Davi mata 200, por amor de Mical. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado das vãs maneiras de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Levanta a tua mão e grita: eu fui comprado por preço de sangue. Eu fui comprado por preço de sangue. Me devolve, Davi, dá ela para mim. Eu comprei, eu paguei, eu lutei, me entrega ela. É Deus dizendo para você essa noite: o inimigo até pensa que preparou tudo, que armou tudo, que dessa você não escapa, mas ele esquece que tem um Deus lá do céu que pagou um alto preço pela tua vida. É o inimigo dizendo: dessa vez eu ceifo, dessa vez eu acabo. E Deus dizendo: acaba nada, eu comprei, eu guerrei, eu lutei, ela é minha. E Mical casa com Davi. 1 Samuel capítulo 19, versículo 11. Mical casou com Davi, mas de repente Mical chega em casa com uma notícia: olha, Davi, eu soube de uma coisa. Meu pai, meu antigo dono, planejou algo contra a tua vida e ele vai acabar com ela. Mical começa a sentir a presença. Mical começa a sentir a pressão. Olha e diz: Davi, você não pode mais ficar aqui. Davi, você tem que fugir para escapar pela tua vida. E Mical tem uma ideia. Abre a janela do quarto e a Bíblia diz que Mical desceu a Davi. Não foi Davi que desceu,
Foi Mical que desceu a Davi. Mical está errada em falar para Davi sobre os planos de Saul? Não. Se ela não contasse, Saul possivelmente o mataria. Mical está errada em bolar uma estratégia para Davi fugir? Não. Se não fizesse isso, Saul mataria Davi. Aonde Mical erra é porque aonde não couber o amado da minha alma, eu também não fico. Eu vou repetir para você que quer acessar lugares que não é para você. Aonde não couber o amado da tua alma, não é para você ir. A planta do seu pé não é para pisar. Se tem que mentir, se tem que enganar, se tem que trapacear, se não condiz com o Filho de Deus que você é, não dá para você. Não te cabe. Se Deus não está presente, porque você também estaria na roda de fofoca. Deus não se manifesta, Ele não está ali porque você está. Aonde tem briga, aonde tem confusão, Deus não está ali porque você está. Sabe, a gente tem que começar a ser seletivos. Quer ser mais santo do que todo mundo. Foi para isso que Deus te chamou, para a santidade. Você é separado. Você é escolhido. Você não é mais um. Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi por esse preço. Você foi comprada por preço de sangue, para ser diferente, entenda. Aonde o teu amado não estiver, também não esteja. Aonde não couber o teu amado, também não coloque a planta do teu pé. Quando Davi fugiu, o que Mical deveria ter feito? Ido atrás, ido embora. Só que Mical mora em uma casa confortável. Mical gosta dos lençóis de linho. Mical gosta da segurança de ter um quarto quente. Mical gosta das servas. Mical gosta da comida. Mical gosta das regalias. Então ela deixa o amado sair do lugar para não perder as regalias do lugar. É melhor um deserto com ele do que um palácio sem ele. É melhor estar na prova, estar desempregado e ter Jesus do que ganhar o mundo inteiro e perder ele. Valoriza a presença dele. Porque é a presença que mantém a tua casa em pé. É a presença que te mantém em pé. É a presença dele. Provérbios 17:1. É melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa farta de carne e nela brigas. É melhor estar na dificuldade com Jesus do que estar na abundância sem ele. E Davi se foi. E Mical coloca um ídolo na cama, no lugar de Davi. Beleza. O ídolo era para que as pessoas confundissem ele com Davi. Mas uma observação. O que um ídolo está fazendo na casa de quem foi chamado pelo Deus vivo? Você entende que às vezes você pode dizer: ter determinadas coisas não é pecado. Fazer determinadas coisas não é pecado, mas ao pouquinho está se tornando um ídolo, e esse ídolo vai substituir o lugar do teu amado. Não é pecado ter amizade, não é pecado ter amizade, não é pecado ter alguém para a gente conversar, não é pecado a gente gostar de assistir determinadas coisas. O problema é quando essas determinadas coisas se tornam um ídolo na nossa vida. Amizades, relacionamentos. É pecado namorar? Não.
Mas tem gente que faz o namoro um ídolo. Tem gente que faz de pouca coisa um ídolo. E isso acaba se tornando pecado. Davi se vai. Saul cresce. Pensa que é dono de Mical. Porque quando o amado se vai, Saul se cresce. Está entendendo? Porque a angústia está voltando. Porque o medo está voltando. Porque o desejo pela prostituição está voltando. A vontade de pecar está grande. Porque Saul está crescendo. Depois que o amado se vai, Saul cresce. 1 Samuel capítulo 25, 44 diz: porém Saul havia dado a Mical sua filha, esposa de Davi, a Palti. Ela é esposa de Davi, mas Saul dá ela a Palti. A questão é, Palti pode estar com ela agora. Mas a Bíblia, quando vai relata Mical como esposa de Davi. A Bíblia não esconde pecado de ninguém. A Bíblia fala que a mulher de Davi é mulher de Davi. Quando Deus vai escrever a genealogia de Davi, ele diz: Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Deus não bate palma para pecado. Deus não esconde pecado. Cometeu, aguenta. Ele vai tratar, ele vai falar e ele não vai esconder. Pegou sua filha Mical, esposa de Davi, e deu a Palti. Davi fica sozinho? Não. Mical agora é esposa de outro homem. Era mulher de Davi. Por não querer perder as regalias da sua casa, acaba casando com Palti. E Davi, no meio do percurso, encontra Abigail. Repita comigo esta noite: Abigail. Ela, quando ficou viúva, aceitou se casar com Davi. Porque sempre haverá uma classe de crentes melhores do que a gente. Você não quer fazer, não tem problema. Deus levanta outra pessoa. Porque Deus sempre levanta os peregrinos que não importa com lençol de linho, que não importa com o que vai comer de amanhã. O que importa é estar com o amado. E eu convido você a ficar de pé nesta noite. Deus levanta Abigail. Mical não quis. Perdeu a vez, mais uma vez. Errou. Deus levanta Abigail para estar com Davi. Mas entenda uma coisa. Davi é guerreiro. Davi é ungido. Davi é separado. E agora todo mundo sabe que a sua esposa é a esposa de outro homem. Na lógica humana, Davi nunca mais olharia na cara de Mical. Mas 2 Samuel, capítulo 3, versículo 14 diz: Davi mandou um recado: entrega a minha esposa Mical. Entrega a minha esposa Mical. Ele sabe o endereço. Ele sabe do teu último tropeço. Ele sabe de toda a tua história. O inimigo até diz: vai querer ele, vai querer ela desse jeito. Olha o que ela cometeu. Mas Deus está dizendo: traz Mical. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Fostes comprado por alto preço, portanto glorifique ao Deus em vosso corpo. Ei, você tem dono. Satanás pode ter amarrado, pode ter tentado, mas o teu dono dá uma ordem esta noite: traz Mical. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Preciso de ti. Pode baixar aqui. Preciso do teu perdão. Preciso de ti.
quebranta o meu coração. Você pode declarar como a coça. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Declare: eu preciso de ti. Se você puder levantar a sua mão bem alto e declarar: distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena não escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, Senhor. Tu me amas, apaga as minhas transgressões. Preciso de ti, de ti, de ti. Nós precisamos, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena, não, 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 escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor? Alguém nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus, mas hoje precisa dar um passo de fé? Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus? Tem alguém nessa noite que quer dar um passo de fé? Tem alguém nessa noite que quer renovar a aliança? Pastor, andei afastada, estou afastado dos caminhos do Senhor, e hoje eu quero renovar a minha aliança. Hoje Deus falou ao meu coração, e o Espírito Santo está me chamando. Cadê você? Tem alguém nessa noite? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer renovar a aliança? Tem alguém? Não tem? Amém? Quero convidar você a encurvar a sua cabeça, para nós estarmos orando agora e dando decorrência na finalização do culto. Encurve a sua cabeça agora. Medite agora no que foi ministrado sobre a palavra. Você precisa entender isso. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para ser diferente. E não vai ser fácil. Não será fácil. Não será fácil porque não vai ter tanto reconhecimento. Não será fácil porque você vai enfrentar os gigantes. Não será fácil porque a caminhada cristã exerce renúncias, problemas, ingratidões. Luta contra o pecado. Mas você vai dizer ao Senhor: Pai, eu vou fazer diferente. Diferente de Saul, que foi um líder desobediente, que causou confusão, que trouxe contenda. Vou fazer diferente. Eu vou apaziguar quando alguém quiser levantar uma guerra. Eu vou trazer uma palavra de paz quando alguém quiser trazer contenda. Eu não vou deixar que a minha ira se ponha debaixo do sol. Eu vou fazer diferente.
preciso de ti. Diga para Ele, diga para Jesus. Nós estamos encerrando mais um culto de domingo, mais um culto da família. E nós queremos declarar que esse espírito de Saul não vai tomar aquilo que Deus colocou na tua vida. Esse espírito de Saul não vai usar você para trazer contenda, problemas, dissoluções. Não, você será um Davi, uma Davi, que Deus está levantando para guiar as ovelhas do pasto, para se levantar contra os ursos, e contra os leões, e contra os gigantes filisteus. Deus vai levantar você para ser usada na sua obra com unção, com sabedoria, com autoridade e com poder. Não haverá espaço para ingratidão, não haverá espaço para ressentimento, não haverá. Não haverá espaço para pecados de estimação, não haverá espaço para raiz de amargura, porque o Espírito Santo limpa a tua alma, lava o teu coração, enxuga as tuas lágrimas. Continua Davi, continua Davi, continua Davi, continua Davi. Para de olhar para o que está dando errado, para de olhar para o que está se levantando. Você tem uma missão, Deus te deu uma missão, e você não pode olhar para trás. Você não pode olhar para trás. Não será fácil, mas essa noite o Espírito de Deus escuta o clamor da tua alma. Essa noite o Espírito de Deus ouve o clamor do teu coração. Essa noite o Espírito Santo escuta, aleluia, os gemidos do teu coração. Ele ouve o teu clamor, porque Ele sabe que você precisa de uma intervenção divina. Ele sabe que você precisa de uma intervenção sobrenatural nesta causa que está tão difícil de carregar, que está tão difícil de prosseguir. Mas Ele diz à igreja nessa noite: Davi, Davi, deixa eu trabalhar, que eu sei trabalhar por você. Somente faz o que tem que ser feito, faz a tua parte, Davi, e deixa que eu sei trabalhar. Preciso de ti. Não vai correr, não vai sair, não vai se afastar. Você vai dizer: Senhor, eu preciso de ti. Está pensando que sair resolve o teu problema? Está pensando que Deus conta com os covardes? Está pensando que Deus gosta de gente que desiste porque está difícil de lidar com a situação? Oh Senhor, está tão difícil. Será que alguém vai me compreender? Será que alguém vai ficar do meu lado? Você vai dizer somente a Ele: preciso de ti. Você vai dizer somente a Ele: preciso de ti. É isso que você vai dizer, porque distante dEle não vai resolver. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena, não, não, não. Escuta, escuta o meu clamor, o meu clamor, o meu clamor, o meu clamor. Escuta, Jesus, escuta, 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 Jesus, escuta, escuta, escuta. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Segura aí bem baixinho. Vou terminar agora. Olhe para alguém que está do seu lado. Olhe para alguém que está próximo de você. Diga para essa pessoa: não adianta tentar correr do que você sabe que Deus colocou na tua mão. Aleluia.
Aleluia. Tem alguém aqui que saiu de casa dizendo: eu vou entregar. E Deus está dizendo para você: você vai voltar com o que eu te dei. Não vai entregar coisa nenhuma, não vai botar na mão de ninguém, porque o que eu coloquei na tua mão é para você fazer. É para você fazer. Está entendendo isso aqui? É para você fazer. Aleluia. É para você. É para você. É para você, Davi. O que é de Davi é de Davi. O que é de Saul é de Saul. O que é de Mical é de Mical. E o que é teu, ele não vai aceitar que você entregue de volta. O que é seu é seu. Tem algum aviso? Não? Vamos encerrar o culto. Pai, no nome de Jesus, leva o teu povo para casa. Guarda o teu povo em segurança, protegidos de todo o mal. Guarda, Senhor, o caminho, trilha, Senhor, para que nenhum acidente, nenhum mal, nenhum empecilho se coloque no meio dessa trajetória. Que o teu povo possa chegar em casa, guardado e protegido. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. E você diz, pode acender aqui, concha com as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. E a igreja do Senhor diz...